Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. O rei Joaquim e o rei Zedequias nos ensinam em atitudes diferentes que tiveram. E tudo isso fica registrado para nós, para proveito nosso. Isto nos livros sagrados de história da Bíblia. Estou me referindo agora ao livro de Reis, segundo livro de Reis, no capítulo 24, que narra, em resumo, essa história que é bastante vivenciada pelo profeta Jeremias e pelo profeta Ezequiel, que testemunharam aquilo que Deus estava fazendo para cumprir o que havia profetizado antes, ou seja, a destruição de Judá e Jerusalém. Esses dois profetas, Ezequiel e Jeremias, profetizaram. Um da Babilônia já estava no cativeiro, o Ezequiel, que foi junto com o rei Joaquim, e o profeta Jeremias, que testemunhou tudo ali em Jerusalém, ao lado do rei Zedequias. Ambos descendentes de Josias, o último rei considerado bom, que apesar da sua bondade não mudou a realidade do povo. Infelizmente, isso é bastante sintomático. Um rei bom nem sempre consegue modelar a sede espiritual do seu povo. E apesar de ter sido um rei bom, o povo continuava na prática do mal. Isso era a realidade na época do Josias e testemunhado pelo profeta Jeremias, que recebeu de Deus esta revelação. O rei é sincero e busca a Deus, porém o povo continua na prática do mal, razão pela qual eu decidi não vou voltar atrás, romper essa aliança e agora destruir Jerusalém e para que eles vão para o cativeiro e comecem uma vida nova e possam ter uma outra oportunidade lá no cativeiro. Interessante. Nós gostaríamos que todo casamento permanecesse até que a morte separasse. Nós gostaríamos de ver toda a família edificada no Senhor. As igrejas deveriam zelar por isto, apoiar, animar, orar, estimular e ajudar as famílias a se estabelecerem. Infelizmente, divórcios são uma realidade. Depois que o divórcio acontece, pessoas vão tomando cada uma o seu novo rumo. Deus castigou por diversas vezes o seu povo, mas sempre dava uma nova oportunidade. Quando Deus resolveu destruir Jerusalém e Judá, é porque nada mais prestava. E Deus queria fazer tudo novo e dando nova oportunidade no cativeiro. Aquela oportunidade do Egito foi muito interessante. Apesar de o povo se multiplicar no Egito, eles estavam totalmente longe de Deus e o Senhor testemunha isso através dos profetas. Mas Deus os tirou de lá e fez uma aliança com eles no deserto e os fez passar pelo deserto por 40 anos para que eles fossem provados e tivessem experiências com o Senhor. Mesmo assim, não adiantou para aquela geração que Deus fez morrer no deserto. Mas a nova geração, os filhos e descendentes, puderam passar pela vara da disciplina de Deus, vendo milagres como o maná que caía a cada dia. Eles foram forjados em um povo de Deus e preparados para entrar na terra prometida. Mas lá na terra prometida também, por vezes, ciclos se repetiam e eles vacilavam, se afastavam de Deus e Deus tinha que exercer disciplina e enviar um novo juiz para salvá-los. E assim a história se repetiu. Vieram os reis e foi pior ainda. Deus resolveu acabar com aquela história no norte de Israel e acabou, mas também Judá durou um pouco mais, porém Deus quis fazer seguir o mesmo caminho. E então começou tudo de novo lá no cativeiro na Babilônia. Deus começou a chamar o Daniel,
depois o Ezequiel, depois do Ezequiel, o Joaquim provavelmente se converteu, se voltou para Deus lá no cativeiro, e Deus foi levantando outros e outros escribas e levitas e sacerdotes se levantaram lá no cativeiro, e Deus forjou uma outra geração que pôde voltar para reconstruir o templo e depois com Neemias as muralhas de Jerusalém, para que eles tivessem a última oportunidade, que também não adiantou, e depois, lá pelos anos 400 antes de Cristo, Deus encerrou aquela aliança. Isso fica claro através do profeta Malaquias, e aí Deus aguardou esses 400 anos para começar uma nova aliança no sangue de Jesus, e que atingisse todos os moradores da terra, dando oportunidade a todos de serem salvos. Apesar dessa salvação ser enviada ao mundo todo, poucos são os que querem o Senhor. E dentre os que se dizem cristãos, também serão poucos os que serão salvos por cumprirem os requisitos da salvação. Mas Deus vai salvar alguns dentre todos os povos, tribos, línguas e nações. E somando isso tudo, no decorrer dos séculos, vai ser uma grande multidão, que nós vemos lá no capítulo 7 de Apocalipse, num texto que recebe outras interpretações, mas que eu vejo de forma muito clara. O capítulo 7 de Apocalipse é dividido. Na primeira parte, Israel, os selados de Israel, 144 mil. Atualmente há cerca de quase 10 milhões de judeus em Israel. Brevemente, porque a grande tribulação vai ser breve, e só 144 mil serão selados. Bom, a segunda parte do livro, do capítulo 7 de Apocalipse, a pergunta: quem são estes, essa multidão vestida de branco, de palma nas mãos, louvando diante do trono e adorando a Deus? Quem são esses? Bom, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, por isso assistem diante do trono e o servirão para sempre. Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Quem são esses? Os salvos de todas as eras, que vão ressuscitar e ser arrebatados para estarem com Jesus nos ares durante aqueles 7 anos. É nesse período que aquela multidão vai cantar aqueles louvores ao Senhor. Alguns interpretam de uma forma diferente esse texto e dizem: não, isso são os salvos que serão salvos na grande tribulação. Bom, se é o caso, então onde entram os arrebatados? Não há outra passagem no Apocalipse para os arrebatados, é só esta e basta. Esses são os que foram tirados para não passarem pela grande tribulação e estarão com o Senhor para sempre. E eu quero estar lá nesse número. Pois é, Deus tem sempre essas boas intenções, mas a história fica registrada para nós aprendermos lições. 2 reis bem diferentes. O Joaquim era filho do Jeoaquim, que não prestava. O Jeoaquim era filho do Josias, que foi um rei bom, porém ele não seguiu os passos do pai. Foi um dos piores reis. Perseguiu o profeta Jeremias, matou muita gente, não quis saber de Deus. O Senhor mandou adversários contra ele, ele foi humilhado, arrasado, chutado, até que morreu, e o cadáver dele foi largado à geada e aos animais de rapina. Bom, o filho dele, Joaquim, com 18 anos, começou a reinar. Reinou só 3 meses, porque não era para reinar mesmo. Ele não valia nada e foi abordado pelo rei Nabucodonosor, e ele entendeu que não tinha condições de resistir e se rendeu. A melhor coisa que ele pôde fazer, ele se rendeu com toda a família real, os nobres, os sábios, o Ezequiel no meio, e se rendeu e foi levado cativo para a Babilônia. A Bíblia nos diz no livro de Ezequiel que eles foram levados como elite.
O rei da Babilônia os levou como elite para que o país ficasse entregue aos pobres e sem condições de gerar uma revolta. E a elite foi levada com o rei Joaquim. A atitude dele, que não foi baseada em revelação nenhuma, não. Foi baseada na constatação da realidade. Ele não tinha a mínima condição de liderar o povo. Ele tinha condição de nada. De liderar o povo e para resistir, não deu. Ele disse, não tem outro jeito, vamos nos render. E foi a melhor coisa que ele fez, porque ele preservou a família real, da qual Jesus viria a nascer. Ele preservou os livros sagrados que foram levados para o cativeiro. Ele preservou a memória viva na cabeça dos levitas e sacerdotes e elite, que isso foi importante também. E ele então, ao se render, ele preservou o que havia de melhor. Como prêmio, depois de 37 anos, ele foi restaurado a uma condição invejável. Um rei com toda a honra ao lado do rei dos reis, ao lado dos reis da Babilônia. Na verdade, o Nabucodonosor já tinha morrido, talvez fosse o filho dele, Merodach Baladã, e então restaurou a dignidade do rei Joaquim, e ele viveu o resto de seus dias como um grande rei, na fartura e na bonança. Em paralelo, quando ele se rendeu, o rei Nabucodonosor fez aliança com um que também não valia nada, tio dele, o Zedequias, que tinha outro nome, foi mudado para Zedequias, e ele prometeu fidelidade ao rei da Babilônia, ele prometeu mundos e fundos e não cumpriu. E ficou com o povo pobre da terra, mas ele aproveitou para explorar o povo pobre, violentou muita gente, se afastou de Deus, foi terrível. E o profeta Jeremias testemunhou tudo aquilo com o rei Zedequias. Várias vezes o rei Zedequias teve oportunidade de se humilhar e se render perante o rei Nabucodonosor, mas ele não quis. Várias oportunidades ele foi exortado pelo profeta Jeremias: se renda, a vontade de Deus é essa, se você se render, essa cidade vai ser preservada. Mas ele não se rendeu, resistiu, se deixou trancar. Por fim, ao final dos 11 anos de reinado dele, ele teve que sair fugido, foi apanhado e levado para a Babilônia, onde sofreu, viu sua família, no meio do caminho mesmo, ele viu sua família ser morta, um a um, na frente dele. Depois os olhos dele foram vazados e ele foi levado cego para a Babilônia para ficar no cárcere até o dia da sua morte, empurrando o moinho. Sofrimento de tortura que os babilônicos acharam de impor sobre um homem que deu trabalho, que resistiu, e por causa dele muita gente morreu. Isso traz para nós lições muito importantes. Existem crentes que são rebeldes, não querem se dobrar, não querem se render, eles continuam amando o que tem no mundo, sua carreira, sua casa, sua honra, o seu eu, seus títulos, sua fama, e ele na igreja briga porque ele quer se impor, ele quer preservar o eu dele, que Deus diz: renda-se, renda-se, e ele não quer se render, arranja problema na igreja, causa divisões na igreja, porque não quer se render. E o rei Joaquim exemplifica aquele que percebe, entende a situação e não tem mais o que fazer, ele se rende. A atitude da graça é essa: a graça vem para aquele que se rende. Senhor, eu sou um pecador, não valho nada, eu me derramo diante de ti. O Senhor
traz a graça e perdoa esse. O outro que quer se justificar, eu soberbo, eu, porque quer se explicar, porque ele é bom, porque ele faz e acontece, se explica, esse daí só causa problemas na igreja, a atitude do Zedequias. E foi, até não ter mais jeito nenhum. Será, meu irmão, que você vai ter que sofrer, ser pisado, até se humilhar e reconhecer que precisa se render ao Senhor? Até quando você vai esconder pecado? Até quando você vai ter o seu eu tão grande, ficar brigando e discutindo com irmãos na igreja, causando divisão na igreja por causa do seu eu muito grande? Até quando você vai preservar essa atitude de soberba e de resistência e não vai querer se dobrar? Pois é, Deus diz na Bíblia uma expressão muito interessante: homens de dura cerviz, a coluna cervical, o pescoço, homens que não dobram o pescoço, nariz empinado, até o fim eles estão causando briga, divisão, confusão, defendendo o seu eu e trazendo confusão na igreja, mas não se dobram. Ao contrário, os que seguem o exemplo do Joaquim reconhecem a situação. Senhor, eu sou falho, errado, eu reconheço e me humilho. Pois é, o apóstolo Paulo disse: eu quero ter essa atitude. Mesmo tendo sido grande e pregado para muitos, eu esmurro meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Minha irmã, você pode estar servindo ao Senhor há muitos anos, mas ainda assim ser desqualificada. Depois de tantos anos servindo ao Senhor, você está humilde. Serva de suas irmãs, querendo servir, abrindo o coração, se derramando, abaixando a cabeça, dobrando o pescoço a cerviz. Você tem tido essa atitude de humildade, ou você, pelo tempo de igreja, está com o nariz bastante empinado e exigindo, criticando, desfazendo dos irmãos? Você está nessa atitude? Aprenda a se render. Feliz daquele que sabe se humilhar diante de Deus, reconhece seus erros e se dobra e se humilha diante dos irmãos. Feliz dessa pessoa que sabe se humilhar, que segue o exemplo do Joaquim. Mas muito triste o crente soberbo, sofre, apanha, é pisado, o Senhor o humilha, mas ele não se dobra. O seu eu está grande, brigando, defendendo, discutindo, batendo boca, não se humilha. Pois é, você é desse tipo aí da cepa do Zedequias. A cepa do Zedequias foi toda destruída, não sobrou ninguém. Mas o Josias teve a sua descendência preservada, inclusive Jesus foi descendente dele. Aprenda a se humilhar. Esse é o caminho de quem Deus vai exaltar. Mas se você quer reconhecer algum mérito em você, quer receber reconhecimento, algum valor aqui na terra, esse é o caminho errado e não vai levar você para a salvação. Entenda isso, aprenda a se dobrar, a se humilhar, a reconhecer o erro, a se arrepender, pedir perdão, a se humilhar diante das pessoas. Aprenda o caminho de se render, de se dobrar, de se humilhar. Esse é o caminho que agrada a Deus. Você, qual caminho está seguindo?